De volta com o nosso Ver Mais, dizem que a melhor época do ano para fazer tratamentos estéticos é o inverno. Será que a depilação está entre eles? Aliás, depilação é um tema cercado de mitos e verdades. É importante esclarecer alguns equívocos comuns sobre o assunto e só aí tomarmos decisões sobre os métodos de remoção de pelos mais adequados. Recebemos a médica dermatologista a doutora Ana Cláudia Batista para conversar com a gente sobre esse mundo de informações. Ana, muito obrigada por ter vindo. Vou começar te perguntando, existe algum método hoje, atualmente, que é o mais recomendado ou não é bem assim? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Fabiana? Então, o método vai depender muito da tipo de pele do paciente, né? Então, tem pacientes que têm a pele um pouquinho mais sensível, a gente acaba indicando um procedimento. Depende de quanto o paciente está disposto a investir, financeiramente falando. Alguns procedimentos são um pouquinho mais caros, por exemplo, a depilação a laser é um investimento maior. E depende também se ele quer um procedimento que seja definitivo ou somente temporário. Então, a partir dali, a gente acaba decidindo junto. Entendi. Eu anotei aqui os que a gente achou ali. Pinça, cera quente, cera fria, lâmina, creme depilatório, depilador elétrico, a linha, né? Aquela linha que tem, Sim. não sei como é que chama, o laser, a luz pulsada e LED. Algum deles aqui não ou é o menos recomendado? Não, todos eles são métodos bons, mas depende do tipo da pele, como a gente falou, do paciente e aquilo que ele busca, né, de tempo de melhora do tratamento e do quanto ele quer investir. Mas todos eles são bons, vão ter os seus pontos positivos e negativos. Tem vários mitos e verdades, né? Vou falar alguns aqui para me ajudar. Depilar com lâmina engrossa os pelos? Esse é um mito, né, bem difundido, mas não é verdade. O que acontece é que quando a gente depila a pele com a lâmina, é como se a gente corta o pelo ao meio, né? Então dá aquela sensação que ele está um pouquinho mais grosso, mas não, ele permanece com a mesma espessura. Agora, diferente de uma depilação a cera, essa sim, ela afina o pelo, não engrossa, ao contrário, ela realmente afina. E a lâmina, ela não é recomendada para algum tipo de pele? Porque a gente pode dizer que mais agride a pele? A lâmina é agressiva, pode ser um pouco agressiva para alguns pacientes, principalmente aqueles que têm a pele mais sensível, né? Então tem que ter alguns cuidados sempre quando usa a lâmina. Então a gente pede para o paciente deixar, não usar uma lâmina, utilizar várias vezes a mesma, né? Porque daí ela perde o fio, às vezes precisa passar várias vezes aquela lâmina ali, pode acabar machucando a pele. Né? Quanto mais íntegra tiver a barreira cutânea, a pele mais hidratada, menor vai ser a agressão também. Mas a lâmina, ela pode ser sim um bom método para alguns pacientes, seguindo alguns cuidados. Aproveitando a lâmina, você falou que ela não engrossa o pelo. Algum dos métodos engrossa os pelos ou não? Nenhum engrossa. Agora, quando a gente retira o pelo da raiz, então pinça, aquele fio que é, né, bem doloridinho ali, que puxa da raiz, a cera, eles afinam sim. Tudo aquilo que retira o pelo da raiz, ele tende a afinar ele. Depilar todos os dias faz mal para a pele? Mito ou verdade? A depilação diária, a depilação em si, ela é uma agressão para a pele. Então, assim, depende muito do tipo de depilação, né? Como a frequência também. Mas pode sim, depilar com muita frequência pode ser uma agressão maior. Depilar com cera causa flacidez na pele. Mito ou verdade? Isso é bem falado também, mas é um mito, tá? Não causa flacidez. A cera quente, ela atua nas camadas mais superficiais da pele. O que causa flacidez é realmente a diminuição do colágeno aí que a gente vai tendo com o tempo. Mas a cera não tem essa capacidade. Porque assim, uma vez já fizeram uma depilação aqui nessa minha parte dos olhos, embaixo da sobrancelha. E aí dá a impressão de que puxa muito a pele e de que aquilo vai ficar diferente. Também não? Também não. Nem nessa região? Não, ele dá essa sensação, né? E é uma queixa bem comum no consultório mesmo, os pacientes que fazem a cera, que tem essa sensação ali da pálpebra, mas não tem nada que seja comprovado que cause a flacidez. Mito ou verdade? Depilar a área íntima com cera quente causa varizes. Também é mito, tá? A cera quente, ela atua nas camadas mais superficiais da pele, então não é ali onde estão as veias varicosas, então não tem essa capacidade de causar varizes. O que causa varizes nessa região são as próprias condições do paciente, predisposição genética, problemas circulatórios, mas a cera pode ficar tranquilo, pode fazer que não vai ter um problema. Não tem essa relação. A depilação pode causar manchas na pele. Mito ou verdade? Verdade. Tá? Quando a gente fala de depilação a laser, se por acaso utilizar parâmetros inadequados, pode queimar o paciente, consequentemente manchar a pele.
né? Depilação com cera também, se por acaso causar alguma queimadura, pode acabar manchando a pele. Pacientes que fazem laser, que são pacientes com fototipos altos. Então, pacientes morenos, negros, têm mais chance de manchar, então a gente nem indica que seja feito. Pacientes bronzeados também têm risco maior com o laser de manchar, então a gente também não indica que se faça, né? E, por exemplo, o paciente que está usando, às vezes, ácido, algum ácido no rosto, tem risco também, principalmente com cera, de fazer manchas na pele. Então, se está usando ácido, evita fazer depilação com cera. Gestantes também são pacientes que têm maior risco de manchas, né, pela própria questão hormonal da gravidez, então também tem que ter um cuidado maior. Era um dos mitos e verdades aqui, grávidas podem se depilar? Podem? Pode sim, né? O que a gente pede para cuidar na gestante é a depilação a laser, tá? Porque não existe estudos que mostrem a segurança do laser em relação à gestante, à mãe e ao bebê. Então, a gente pede para dar uma segurada, aguardar e fazer depois, ou então fazer outros tipos de lâmina, cera, que daí esses aí são mais tranquilos. Depilação com cera causa pelos encravados, mito ou verdade? Essa é uma verdade. Porque o que acontece? Tudo aquilo que retira o pelo direto da raiz vai afinando o pelo. Então, pinça, cera, ele faz com que esse pelo vai ficando cada vez mais fininho. O pelo fino, às vezes, ele não consegue ultrapassar, romper a camada da pele. E ele acaba ficando lá embaixo, na derme, e se isso causa um processo inflamatório, daí gera o pelo encravado, o famoso pelo encravado. E fazendo esse procedimento, há algo para prevenir que isso não aconteça? Algum creme que se passe depois ou algum processo que se faça? Sim, a gente sempre sugere o paciente manter a pele bem hidratada, que auxilia. Usar algum esfoliante também pode auxiliar, né? E se realmente for muito recorrente esses pelos encravados, o melhor caso daí seria a depilação a laser. Doutora, com tudo isso que a gente falou, né, e cada vez surgindo mais esse LED aqui, né, luz pulsada, como fazer para escolher o melhor método, a tua orientação, assim, como que a pessoa pode tomar essa decisão? Com que base no quê? Verificar qual é o tipo de pele do paciente, então se é uma pele mais sensível, né? Verificar o que ele pretende com aquilo, que se ele pretende algo definitivo, então a gente vai ter aí a possibilidade do laser, a possibilidade do LED, né? Verificar também em relação à dor, como é o limiar de dor do paciente, né? Que alguns métodos são um pouquinho mais doloridos. E a partir disso a gente conseguir fazer uma estratégia junto aí com o paciente da melhor opção. Tá certo. Tiramos aí todas as dúvidas, mitos e verdades. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Volte outras vezes para a gente falar sobre outros temas. Ótimo, pode deixar.